Vamos começar falando aqui agora, nesse momento, de uma notícia que tem repercutido bastante nas redes sociais. As pessoas ficaram assim, pasmas com essa informação. Um vídeo que circula na internet, um pastor, líder de um ministério, de uma igreja aqui em Fortaleza, afirmando que a vacina Coronavac vai atingir o DNA de quem tomar, causando doenças. O defensor do presidente, diz que ainda que um cientista francês teria dito que até HIV tem dentro da vacina. Vamos ouvir aqui um trecho desse vídeo que dura mais ou menos 2 minutos. Vamos lá. Muitas pessoas vão morrer de câncer, achando que foi câncer porque comeu alguma coisa, porque é hereditário, porque tem família, por causa de um tumor, alguma coisa, mas na verdade é por causa da vacina. Depois que essa substância entrar no nosso organismo, vai atingir o nosso DNA. O cientista francês disse que até HIV tem dentro dela. Muitas pessoas vão morrer de câncer. Olha, no vídeo aí o pastor ainda diz uma série de informações que, de acordo com o que foi apurado, não são verdadeiras, O pastor, que também não tem nenhuma nação no mundo que está comprando a vacina, que ele fala, A vacina da China, apenas o governo lá de São Paulo. Mas a afirmação do pastor, de acordo com informações, é inverídica. Além do governo paulista, Turquia e Indonésia compraram doses da vacina e devem iniciar a imunização ainda este mês. O Chile realiza testes com a Coronavac, mas ainda não estabeleceu contrato de compra. O Ministério Público aqui do estado do Ceará já está investigando esse caso, Como inclusive está exposto aí em toda a mídia já. Os detalhes agora vamos com a nossa repórter Emanuela Braga, o que o Ministério Público vai fazer em relação a esse caso que se espalhou aí nas redes sociais. Emanuela, boa tarde. Boa tarde, Evaldo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, como você bem disse, o vídeo se espalhou pelas redes sociais e gerou muita confusão e também muita dúvida. Chegando também ao Ministério Público, que de pronto está ajuizando pelo menos 2 ações para que possa ser retratada a verdade diante do que foi dito pelo líder religioso no momento em que ele expôs, toda essa situação em relação à vacina. Eu estou aqui com o promotor de justiça, Enéas Romero, que vai falar para a gente sobre essas 2 ações. Promotor, o que o Ministério Público, quais são as providências que o Ministério Público está tomando diante do vídeo que está sendo aí divulgado amplamente pelas redes sociais? Boa tarde. Em primeiro lugar, todas as pessoas têm responsabilidade no que falam e as pessoas que são lideranças religiosas, lideranças políticas, têm ainda maior responsabilidade, então tem que ter muito cuidado com o que dizem e dizerem notícias verdadeiras baseadas na ciência. Não existe nenhum dado, nenhuma informação de nenhum cientista sério no mundo que diga que uma vacina possa causar câncer, que uma vacina possa causar HIV, que foram, infelizmente, as afirmações do pastor, que em primeiro lugar deveria se retratar, porque na verdade nós vivemos um momento difícil e não é só a questão da Coronavac e de outras vacinas. A cobertura vacinal tem diminuído nos últimos anos. Por exemplo, poliomielite, já está se discutindo a possível volta da poliomielite. A minha geração teve várias pessoas que tiveram, eu conheço algumas pessoas da minha geração para frente, que se tornaram pessoas com deficiência física por conta da poliomielite, por conta da falta de vacina. As gerações mais novas não veem mais. Por quê? Por conta da vacina. Então, uma pessoa que é um líder, quando afirma esse tipo de coisa, ela está fazendo um desserviço. Eu acho que ele deve se retratar. Todo mundo pode errar e, se ele errou, o melhor é se retratar. Em relação aos procedimentos, eles foram abertos e é para combater a fake news de natureza sanitária. Então, tem um problema maior, porque coloca em risco a saúde pública para aquelas pessoas mais crédulas ou desinformadas. E claro que você ouviu um líder
um líder religioso, é natural que as pessoas ouçam. E por isso ele tem que ter tanta responsabilidade. E nós temos a lei da fake news, e isso foi para a Secretaria de Saúde. Em relação ao crime, ele vai ser apurado, obviamente que ele também vai ser ouvido, o líder religioso, e ao final vai se concluir qual a tipificação adequada do crime. Uma das possíveis é a do artigo 41 da Lei de Contravenções Penais, mas isso vai ser decidido pela autoridade policial e pelo promotor responsável pelo caso. Pronto, a gente sempre fala que a informação, ela salva. A desinformação, infelizmente, causa efeito contrário. Com certeza. E como eu disse, em relação às vacinas, não é só esse movimento antivacina, as pessoas que começam a propagar e gerar temor nas pessoas com medo de vacina, vai matar pessoas, vai fazer com que pessoas deixem de se vacinar, por exemplo, da poliomielite, e pessoas que vão ficar com deficiência. O sarampo era uma doença que tinha sido erradicada e está voltando. Não é só a questão do coronavírus. Então, é importante não espalhar notícia falsa, notícia sem base na ciência. E para verificar que essa informação é falsa, basta ouvir e ver a entrevista de qualquer cientista sério. Eu ouvi dezenas, li dezenas e ninguém disse sequer que com vacina pegar câncer ou HIV. Então, eu acho que é a hora do líder religioso se retratar e, na verdade, ajudar a população, porque é interesse dele, de todos nós, que cada um cumpra o seu dever cívico, se vacine, se cuide e que a gente siga a ciência. Existe um papel importante para as religiões, um papel que deve continuar sendo exercido pelos líderes religiosos, mas existe um papel que é da ciência. Quando eu estou doente, se eu tiver com câncer, efetivamente, eu posso ir ao pastor para procurar um consolo espiritual, mas eu vou também ao médico. Se eu tiver uma infecção grave, eu vou ao médico. Eu posso ir também ao pastor, eu posso ir a um psicólogo, mas eu vou, em primeiro lugar, ao médico para tratar e cuidar da minha saúde. Então, cada um no seu lugar. Não é hora de espalhar informações falsas e gerar pânico indevido na população. A gente precisa de tranquilidade, a gente precisa ouvir a ciência e fazer o que é melhor para todo mundo. Aí, olha, como o promotor bem disse, o pastor vai ser chamado à responsabilidade diante dos fatos que foram narrados por ele e são agora de conhecimento de toda a sociedade, e o Ministério Público, lógico, teve que agir diante das fake news que foram propagadas nesse vídeo que nós mostramos para vocês há pouco. Eu retorno com vocês ao estúdio. Ô Manuela, pergunta só o promotor aí, se há indício de crime ou de uma contravenção penal. Como é que ele foi, como é que o Ministério Público definiu isso? Doutor, o Evaldo está perguntando se o Ministério Público definiu isso como crime ou contravenção penal. Isso aí vai ser decidido ao final de um procedimento. O procedimento vai ser aberto e no final. Então, existe essa primeira possibilidade de ser enquadrado, mas primeiro vai ser ouvido e quem decide é o promotor no momento da denúncia. Depois de ouvido todo mundo, é encerrado o procedimento e aí se decide. E nesse, em todos os casos, o Ministério Público segue o procedimento previsto na Constituição e no Código de Processo Penal do Brasil. Aí, Evaldo, retorno com você ao estúdio. Ok, Manu, obrigado aí pelas informações, né? Pelo que se fala, há indício de crime, outros falam que é apenas uma contravenção penal, né? Porque aí seria uma coisa mais leve na contravenção penal. Mas, de qualquer maneira, houve aí um erro, né? E aí, com certeza, o pastor pode se retratar diante dessas acusações que ele está sofrendo aí, né? Em relação a esse caso aí, dessa fake news, ok? Vamos esperar o resultado de tudo isso aí. Em breve, com certeza, teremos um resultado, ok? Olha,